Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Capítulo 4. Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. Escreveu o Cântico dos Cânticos quando jovem, Provérbios quando adulto e Eclesiastes quando velho. E aqui é um texto que retrata a beleza do relacionamento conjugal. Quando fala Cântico dos Cânticos, é uma forma hebraica do superlativo. Por exemplo, quando você escuta santo, santo, santo é o Senhor Deus. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Há muitos cânticos na Bíblia, mas este é o maior cântico, mais relevante. Por isso o livro é Cântico dos Cânticos. Capítulo 4, eu vou ler alguns versos, começando com o 7. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. É o esposo se dirigindo à sua amada, e ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Verso 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Walter Trobisch, autor americano, muito conhecido, escreveu um livro chamado Eu Amo Você. E nesse livro ele conta uma lenda que se mistura um pouco com a história bíblica. E na lenda que Walter Trobisch conta, diz que quando Deus fez todos os seres e criou Adão, Deus deu a Adão uma grande tarefa de colocar nome em todos os animais. Eu imagino que trabalho intenso foi aquele. Mas Adão não viu ninguém parecido com ele, que olhasse nos olhos dele, que correspondesse com ele, que fosse coigual com ele. Então Deus olhou e disse: não é bom você viver assim não, vou fazer para você um auxiliador idôneo. E Deus adormece o Adão e realiza a primeira cirurgia plástica da história. E quando Adão acorda, ele fica tão entusiasmado, porque ele vê diante dele uma Miss Universo. É bem verdade que só tinha ela, mas era a Miss Universo. Ele diz: esta sim afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso chamar-se Avaroa. E aí, agora começa a lenda. Adão foi feliz da vida para casa. Passado uma semana, lá vem o Adão, angustiado, macambúzio, surumbático, triste. Diz: Deus, eu vim devolver essa mulher para o Senhor. Eu não dou conta. Ela fala muito, chora por qualquer coisa. Eu não consigo entendê-la, então eu não estou dando conta, então eu vim devolver. Aí diz a lenda que Deus diz assim para Adão: mas é isso que você quer, Adão? Falei: mas é isso, eu não dou conta não. Bom, então Adão, pode devolver, não tem problema não. Adão voltou aliviado para casa. Passado uma semana, lá vem um Adão, triste, macambúzio, surumbático, abatido. Oh Deus, eu pensei melhor, a minha vida ficou muito vazia sem ela. Eu não sei viver sem ela não. O senhor podia me devolver, minha mulher. Mas é isso que você quer, Adão? É isso que eu quero, senhor.
Tá bom, Adão, pode levar. Adão foi feliz da vida para casa. Passado mais uma semana, lá vem o Adão, triste, macambuzo, surumbático. Falou: Deus, agora é definitivo, agora eu vou devolver mesmo. Agora cheguei à conclusão que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não entendo. Aí Deus diz assim para Adão na lenda: ô Adão, você não sabe viver com ela, mas você não pode viver sem ela. Então agora é sua função, Adão, vai para casa. Não é para você entendê-la, é para você amá-la. E as outras coisas virão a reboque. Essa lenda nos ensina algumas coisas. Primeiro, não existe casamento perfeito. Se o seu casamento é perfeito, você nos dá um endereço, nós vamos todo mundo para sua casa fazer um curso com você. Nós não somos uma pessoa perfeita. Peace be with you. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Love one another. Então o casamento é um aprendizado que requer renúncia, humildade e capacidade de investir. O texto que nós acabamos de ler traz-nos princípios para um casamento feliz. Está aí, ó. Ficou bonito, hein? Princípio para um casamento feliz. Então vamos lá. Eu não sei se você tem o hábito de anotar. Eu não sei se você gosta de anotar na sua Bíblia, no seu telefone, mas vamos aos princípios. Primeiro princípio para um casamento feliz está no versículo 7. É o princípio do elogio. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Quando eu leio esse texto, sabe qual a conclusão que eu chego? Eu acho que o Salomão devia morar na lua. Ou não estava sendo sincero. Porque eu pergunto a vocês, depois do pecado de Adão e Eva, tem alguma pessoa sem defeito? Se tiver, dá o endereço. Vamos lá. Bom, mas se não tem ninguém sem defeito, por que que ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito? Porque aquele que ama concentra a sua atenção nas virtudes do outro e não nos defeitos do outro. Se você focar nos defeitos do seu marido ou da sua mulher, eu lhe garanto que você não terá tempo para fazer mais nada na vida. Mas tem mais. Às vezes nós imaginamos que é nosso papel observar os pontos falhos do nosso cônjuge, para pontuar isso, para ajudá-lo a se corrigir. Isso é um engano. Você vai melhorar o seu marido, você vai melhorar a sua esposa, se você focar naquilo que ele tem de virtude e enaltecer isso. Porque quando você enaltece as virtudes do seu marido e da sua mulher, você ajuda o seu cônjuge a superar os seus pontos fracos. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Agora preste atenção nisso. Eu conheço marido, eu conheço mulher que até elogia o seu cônjuge, mas para os amigos. Marido lá enquanto está jogando futebol com os colegas, participando de alguma atividade da igreja, a mulher quando está lá no salão do cabeleireiro, mas esse marido nunca olhou nos olhos da sua mulher e disse: você é linda, você é maravilhosa, você é uma bênção, você é a minha inspiração. As pessoas escutam isso, mas a pessoa que você está se relacionando nunca escutou isso de você.
Não basta você elogiar, você precisa elogiar isso para a própria pessoa. Tu és toda formosa, querida minha. É para ela que ele está falando. Agora preste atenção aqui. Se você não está encontrando nada na sua mulher, no seu marido para elogiar, alguém está encontrando e está elogiando. A questão é quem está elogiando seu marido, quem está elogiando sua mulher. Agora pense comigo, uma mulher que nunca é elogiada pelo marido. Ele nunca diz para ela: você está linda. Ela põe o pé na rua e é coberta de elogios. Às vezes, alguns não tão sinceros assim, pelos Dom Juans da vida. Mas se ela está vulnerável, porque não recebe elogio do seu marido, ela vai pisar num terreno escorregadio. É por isso que o amor do marido santifica a mulher, dá ela proteção. Então, deixa eu fazer perguntas diagnósticas. Não precisa levantar a mão não, tá? Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Por exemplo, qual foi a última vez que você elogiou sua mulher porque as coisas andam em ordem na sua casa? Você pode receber uma visita de surpresa sem passar vergonha. Que tem lugar que se você não avisar, parece que passou um tsunami por lá. Se você abrir o guarda-roupa, tem um acidente doméstico. Ah, mas isso é mais dever da minha mulher, cuidar da minha casa para que fique em ordem. Mas tem muita mulher que não deixa a casa em ordem não. Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Porque você nunca precisou receber um cobrador na sua porta para você passar vergonha. Ele é um trabalhador honesto, honrado, que cumpre com seus deveres. Ah, mas esse é papel dele, mas tem muito homem que não faz isso não. A sua mulher pode receber todo tipo de elogio do mundo. Se ela não recebe elogio de você, fica um vazio no coração dela. Seu marido pode ser o homem mais aplaudido na sociedade. Se você, mulher, não elogia seu marido, algo fica faltando de essencial no coração dele. Pense comigo numa festa, aquele casamento do ano. Aquele casamento do ano que eu estou falando é que você gasta o salário do mês inteiro num vestido. Eu não estou nem falando na bolsa, que aí são 6 meses de serviço. Aí a mulher no dia do casamento vai para o salão, torra a cabeça numa chapinha 2 horas, vem para casa, entra no quarto, se veste como uma princesa, e o santo marido nem percebeu que ela está com a roupa nova, que ela está usando uma bijuteria nova, porque o joia não está usando mais. Aliás, ele está preocupado com a hora. Não vou chegar atrasado desse jeito, mulher. Vão logo, vão logo, vão logo. Chega na festa, todo mundo elogia essa mulher. Ela volta para casa sem receber um elogio do seu marido. Todos os elogios da festa foram bons, mas não supriram a necessidade emocional dela. Ela precisava escutar isso do seu marido. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Esse é o primeiro princípio: elogio. Elogio. Segundo princípio, veja comigo por gentileza, versículo 9. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. O segundo princípio do casamento feliz é o romantismo. Eu sei que esse assunto de romantismo parece que está ficando demodé, jurássico. Hoje, se um rapaz for fazer uma serenata na janela da casa da moça, eu acho que ele vai levar um balde de água fria. Parece cafona, né? Mas romantismo não pode sair de moda. Agora notem, um fato curioso no texto. O homem, você sabe, falando homem masculino, ele é um ser que só consegue olhar a vida numa caixinha. O homem não faz 2 coisas ao mesmo tempo.
ele só está naquela caixinha. A mulher consegue olhar em várias caixinhas ao mesmo tempo, o homem não. Por exemplo, você vai numa festa, linda, maravilhosa, aí você pergunta para o marido assim, para o homem, como é que foi a festa? Ele responde para você assim, foi jóia, e não tem mais nada a acrescentar. Aí você pergunta para a mulher, como é que foi? Se é uma festa de casamento, ela diz, você precisa de ver a renda do véu da noiva, que coisa maravilhosa. O arranjo ao lado esquerdo do altar foi uma coisa espetacular. Ela sabe detalhes, ele não viu nada. Mas como o homem romântico, sabendo que a mulher gosta de detalhes, ele destaca duas coisas. Uma é inerente, outra de adereço. Arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares. Isso é a coisa inerente dela. E uma só pérola do teu colar. Não olha nem o colar, não. Ela olha uma pérola do colar. Um adereço. Porque ela gosta de detalhes e se importa com detalhes. Um homem romântico começa a ficar atento aos detalhes. Deixa eu lhes dizer algo. Não tem nada que machuca mais uma mulher do que um marido casca grossa, rude no trato, um Nabal da vida, incomunicável. Romantismo é uma necessidade vital para você ter saúde emocional no seu casamento. É o cuidado na conversa, é a gentileza nas palavras, é a lhaneza, a educação no trato. Eu sei que de vez em quando todos nós saímos um pouquinho do ponto, não é verdade? Tem dia que você para que chupou limão o dia inteiro, está meio azedo. Tem dia que você está brigando com a sua sombra. Mas isso não é você. Isso é um dia ou outro na vida. Se for todo dia assim, você vai para o médico e tem coisa errada. Mas é necessário que a relação seja regada por essa atitude gentil, amável. Deixa eu lhes dar um exemplo. Acho que vocês todos já o escutaram sobre Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, maior estadista americano. Dizem os seus biógrafos que a maior tragédia na vida de Lincoln não foi o seu assassinato, foi o seu casamento com Mary Todd Lincoln. Ela era ranzinza demais, crítica demais, botava apelido no marido. O apelido mais bonito que ela botou nele foi macaco. Quando ele se reunia com os ministros de Estado na casa dele, ela jogava café quente no rosto do presidente, na frente dos seus ministros. E Lincoln tinha um hobby, gostava de reuniões até altas horas da madrugada. Perceberam vocês que ele não tinha esse hobby? O que ele não suportava era voltar para casa. Deixa eu perguntar a você, seu marido tem pressa para voltar para casa? Sua mulher tem prazer de voltar para casa? O ambiente da sua casa é um pedacinho do céu? Romantismo. Isso me lembra de um cidadão que era vendedor ambulante. Mascate. Hoje não tem mais, mas naquela época não se tinha jeito de comprar as coisas pela internet, Mercado Livre, a Amazon e etc e tal. Aí o cara saía com a mala cheia de produtos vendendo. Aí esse cidadão, que era vendedor ambulante, chegou na sapataria para comprar um sapato. Só gente acima de 50 vai entender o que eu vou falar aqui agora. Ele chegou e perguntou assim: tem sapato Vulcabras? Oi, gente, Vulcabras era o sapato, durava até acabar. Aí o vendedor olhou para o pé dele, vendedor nunca perde o pulo, olha para o pé do cara, se é 40, ele traz um 39, um 40, um 41, um 42, um 38, ele cerca o cara todo lá. Aí o cidadão botou o sapato 38, o número dele era 40.
vendedor falou, não, esse aqui não serve para você não, está apertado demais, o seu número é 40, eu falei, não, eu quero isso apertado mesmo, vou ficar com isso mesmo, o dedinho ficou todo enrugado assim, e aí botou o sapato, já saiu ali, um sapato apertado. Passado um ano, lá vem o mesmo vendedor ambulante, na mesma sapataria, com o mesmo cidadão, e perguntou, tem Vulcabras? Eu falei, tem, e o seu número é 40. Eu falei, não, mas eu quero um 38. Rapaz, 38 é apertado para você, cara. Não, mas eu quero 38 mesmo. Já botou ali, já saiu andando. Passado mais um ano, o mesmo cara, na mesma loja, com o mesmo vendedor, tem Vulcabras? Tem. Rapaz, eu te conheço, seu número é 40. Eu falei, mas eu quero um 38. Eu falei, não, você é maluco. Você vai ter que me explicar isso. Mas você quer que eu te explique? Eu quero, eu não estou entendendo você. Eu falei, sabe por que eu uso um sapato 38? Não sei, me conta. Rapaz, sabe por que eu uso? É o seguinte, é o único alívio que eu tenho na vida, ao chegar em casa, é tirar esse sapato apertado. Se eu não tiver pelo menos esse alívio na vida, eu não tenho alívio nenhum. É por isso que eu uso um 38. Dá uma olhadinha se o seu marido não está usando sapato apertado. Love your neighbor as yourself. Ô, gente, parece coisa pequena, mas você sabe que o que prejudica um casamento, o que acaba com um casamento, não são os grandes problemas, não. Ninguém tropeça numa grande pedra. Você tropeça em pedrinha pequena. São as raposinhas que devastam a vinha quando elas estão em flor. É o acúmulo de pequenos problemas não resolvidos, não solucionados, que tira o brilho do casamento, o romantismo do casamento, a beleza do casamento. Bom, eu sei que eu estou diante de uma assembleia de homens românticos. O pessoal de Guarulhos diz que é muito romântico, os homens. Estou sabendo. Sempre abre a porta do carro para a esposa entrar. Eu estou sabendo disso tudo. Nunca permite que a esposa mesma abra a porta. Chega no restaurante, não precisa nem que o garçom faça isso, ele mesmo vai lá e puxa a cadeira para a esposa sentar. Me falaram que os maridos tudo aqui é assim. Eu estava certa feita fui jantar fora do Brasil. Um dia, o casal me convidou para jantar e eu fui. E eu estava sentado no banco de trás. Então preste atenção, se o seu marido é o motorista, pode ser o doutor fulano das quantas, vai atrás. Você vai do lado do seu marido. Porque essa cultura, nós queremos honrar você para você na frente. Não, honrar a esposa. Ela é a primeira a ser honrada aqui. Ela vai na frente. Você, convidado, vai atrás. E aí chegamos no restaurante, eu desci, dei a volta, fiquei em frente à janela, à porta dela, e perguntei, você não vai descer? Ela me respondeu assim, eu nunca precisei abrir a porta do carro. Aí eu falei para mim assim, então toma, cara, aprende pelo menos, né? São gestos de romantismo. Porque é isso que vai refletir na sua casa. Não reclame da sua casa. A sua casa tem a sua cara. Se você é uma pessoa amarga, sua casa vai ser um ambiente pesado. Se você é uma pessoa descontraída, alegre, assim, de bem com a vida, que trata todo mundo com carinho, com afeto, a sua casa vai ser esse ambiente. Se você for um dia a Israel, alguém já teve Israel aqui no auditório? Já teve. Alguns já tiveram. Não deixe de visitar o museu Yad Vashem. Yad Vashem é o museu do Holocausto. E tem um departamento do museu do Holocausto, que é o departamento infantil. Você entra no museu, tudo escuro, e você vê 1,5 milhão de velas acesas. Foram 1,5 milhão de crianças que morreram no Holocausto. 1,5 milhão de velas acesas. E você vai segurando um corrimão, e na medida que você vai caminhando, você escuta a chamada das crianças que morreram. Lá na frente, quando você sai, você via de regra sai com o rosto banhado de lágrimas. Bom, eu estou contando isso porque isso me sugere uma lenda. A lenda da casa dos 10 mil espelhos.
A lenda conta que havia uma casa que tinha 10 mil espelhos. E nessa rua onde tinha essa casa, passou um cachorrinho, sorridente, feliz da vida, serelepe, e entrou na casa. E quando ele olhou, ele viu 10 mil carinhas rindo para ele, fazendo festa para ele. E ele pensou: esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Porém, também passava pela rua um cachorrinho rabugento, arreganhando os dentes para quem aparecesse para ele, de mal com a vida. Entra na casa e fica horrorizado, porque viu 10 mil cachorrinhos rosnando para ele, arreganhando os dentes para ele, e ele pensou: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais vou querer voltar aqui. Ora, a lenda é autoexplicativa. Você vê na sua casa exatamente o reflexo de quem é você. Se você é uma pessoa romântica, amável, doce no trato, carinhosa, esse vai ser o ambiente da sua casa. No efeito Ibope, você decide. Bom, vamos ao terceiro princípio. Versículo 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Eu estou falando agora do amor. E essa palavra amor, ela pode ter significado diferente para diferentes pessoas. Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman? Muita gente já leu. Então Gary Chapman vai dizer o seguinte, que amor é uma coisa que pode ser isso aqui para um e aquilo outro para outra pessoa. Por exemplo, palavras de afirmação: eu te amo. Se você não falar eu te amo, a outra pessoa não se sente amada, se o entendimento de amor para ela é palavra de afirmação: eu te amo. Para outra, amor é tempo de qualidade. Se você não tem tempo para ficar com a pessoa, ela não se sente amada. Você pode falar 1000 vezes eu te amo, não vai resolver. Para outra, amor é ato de serviço. Você não ajudar a lavar a louça do jantar, você não ama coisa nenhuma, porque ela entende amor é serviço. Para outro, amor é tato, é aperto, é abraço, é beijo, é contato. Se você não é desse jeito, então você não ama. Para outro, amor é cartão de crédito. Se você é um cara pão duro, mão de vaca, que não leva a sua esposa para jantar, que não compra um presentinho para ela de vez em quando, você não ama coisa nenhuma. Ou seja, as linguagens são diferenciadas. Eu espero que vocês possam amar com as 5 linguagens do amor, viu? Não deixar nenhuma de fora. Bom, quando você ama, 3 coisas acontecem. Primeiro, quem ama declara que ama. Não dá para mais escondido. Não dá para um amor platônico. Agora deixa eu dizer uma coisa. Isso se você perder o jeito. Tem gente que não consegue mais. Eu conheço casal que não sabe olhar nos olhos um do outro: eu te amo. Não sabe. Qual foi a última vez que você disse para sua mulher: eu te amo? Seu marido: eu te amo. Quem ama, declara que ama. Segundo lugar, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo não é prioridade. Tudo aquilo que é prioridade para você, você arranja tempo. Me permita ilustrar isso. Eu fui para Vitória, sou pastor lá em Vitória há 40 anos. Fui para lá em 1985, era pastor solteiro. No ano seguinte, 1986, eu recebi na igreja a Assembleia Geral da nossa denominação, mais de 1000 pessoas. E meu colega de turma, que era pastor de uma igreja a 200 quilômetros de Vitória, chegou no meu gabinete, nós estávamos naquela reunião, naquela assembleia, e disse assim: você pode pregar na minha igreja esse ano? Isso era mês de julho. Eu peguei minha agendinha, olhei e falei: esse ano eu não posso, minha agenda não me permite, estou chegando agora, a igreja é grande, eu tenho tanta coisa para fazer, esse ano eu não consigo. Só que naquela mesma semana, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele.
que foi nessa reunião lá em Vitória. E eu já estou casado com essa moça há 37 anos. Peace be with you, my children. E naquele ano que eu não podia ir, eu fui 9 vezes na igreja dele, porque essa moça era ovelha dele. É claro, eu mudei minha agenda. Eu não sou bobo. Você dá um jeito, você muda a agenda, você altera cronograma, você dá prioridade. Então preste atenção nisso. Dê tempo para a pessoa mais importante da sua vida depois de Jesus: seu marido, sua mulher. Terceiro, quem ama, não apenas declara que ama, não apenas tem tempo para a pessoa amada, mas em terceiro lugar, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Porque hoje tem gente que diz que ama e mata. Tem gente que diz que ama e não só mata, mas esquarteja. E joga no lago. Tem gente que diz que ama, mas faz da vida do outro um inferno. Tem gente que diz que ama, mas oprime. Mas é controlador. Bota uma camisa de força. Não deixa a pessoa respirar. Eu não sei quanto a vocês, mas quando você vai fazer os votos lá na hora da cerimônia de casamento, se não tem um microfone para escutar os votos do rapaz e da moça, só o pastor escuta o que estão prometendo ali. E tem gente que acha que promete mais ou menos o seguinte: olha, eu te prometo que a partir de hoje eu vou acabar com a sua vida. Te prometo mais, que você não vai ter uma noite de sono tranquila mais. Te prometo ainda que você não vai dormir mais sem Lexotan. Parece que tem gente prometendo isso. Um dia eu estava, pastor Oliveira, no meu gabinete pastoral, e chega uma moça dos seus 25 anos com a palma da mão rasgada, chorando muito. Quando ela se acalmou, eu disse: o que está acontecendo? Eu disse: eu estou numa grande crise conjugal. Meu marido me agrediu. Eu perguntei: quantos anos de casada? Ela me respondeu: 3 meses. Eu falei: como assim? Como assim? Dá uma notinha de rodapé aqui, tá? Notinha de rodapé. Quem tem filhos, adolescentes e jovens aqui, levanta a mão. Obrigado. Quem tem filhos que ainda não casaram, ainda está precisando, tá na hora de casar, está quase na hora de namorando, essa coisa toda. Ok. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Faz parte da cultura brasileira que pai e mãe não devem interferir no namoro de filhos. Eu discordo frontalmente desse pensamento. Namoro ruim é ensaio para um casamento trágico. Se o rapaz e a moça estão namorando, mudou para pior, não conversa com mais ninguém, não se integra com mais ninguém, vive macambúzio, cara comprida, atende um telefonema de meia hora e termina o telefonema chorando, e ainda está avançando esse namoro, está na hora do pai e a mãe bater um tapa na mesa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, ou estou falando grego? Está claro? Ah, mas vai contrariar, vai chorar. Choro não mata filho, não. Agora, um casamento ruim destrói a vida desse filho, dessa filha, destrói a vida da família inteira, atrapalha a igreja, é um problema. É um problema. Então tem que ter um namoro muito bom para ter um casamento que precisa de esforço para ir para frente. Agora, se Deus está acendendo todas as luzes vermelhas e todas as placas da estrada, não avança, porque é igual a lei de trânsito, na dúvida não ultrapasse. Então, pai e mãe, não tenha nenhuma dificuldade de pegar firme com o seu filho, com a sua filha, não. Você está protegendo. Quem ama, protege. Quem ama, protege.
Porque quem ama procura agradar a pessoa amada, em vez de ser um tormento para a pessoa amada. Pessoa ciumenta, possessiva, é um problema. Não deixa o outro respirar. Bom, vamos então agora ao quarto princípio. Quarto princípio para um casamento feliz. Versículo 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Agora eu quero tratar da questão da comunicação. Comunicação. Os teus lábios destilam mel. Aqui está a alma do casamento. A Bíblia chega a dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem utiliza como do seu fruto. Em outras palavras, você pode dar vida ou você pode matar o seu casamento, dependendo da maneira como você se comunica. Lá em Tiago 1,19, tem para mim o tripé da comunicação. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos entender isso aqui. A palavra pronto no grego é a palavra taxis. Blessed are the meek. De onde vem a nossa palavra portuguesa táxi. O que é um táxi? É um Uber hoje, né? Também. É um carro de serviço que vai atender você quando? Quando você precisa, quando você chama. Você está indo para o aeroporto, horário marcado. Você chama o Uber, você chama o taxista. E diz, daqui a meia hora eu te pego. Não, daqui a meia hora eu não posso. Daqui a meia hora já passou da hora. Ou é agora, ou não vai funcionar. Olha como é que Deus nos fez, com duas conchas acústicas externas, apenas uma língua amuralhada de dentes. Deus está dizendo, escute mais, fale menos. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Então, é fundamental nesse processo você ouvir. Agora, ouvir não é só com os ouvidos, não. Eu ouvir com os olhos, eu ouvir com o coração, eu ouvir com o semblante. Porque já imaginou? A mulher chega para o marido, começa a conversar com ele, tratar de um assunto com ele, e ele está fazendo uma atividade, seja qual for. E ele vai dizendo assim para ela, pode falar que eu estou escutando. E ela percebe que ele está escutando, mas não está ouvindo. Ela vai parar a conversa. Ele está passando um recado para ela, você não é importante, o que você está tratando não é importante, o importante é o que eu estou fazendo. A comunicação começa a se truncar. Mas o texto diz mais, seja tardio para falar. A palavra tardio no grego aí é a palavra brades, e essa palavra significa lerdo, devagar, quase parando. É a palavra usada para as pessoas que têm um pouco de retardo mental. Aquela pessoa que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. Essa é a ideia, tardio para falar. Ô, gente, nós dificilmente nos arrependemos do que não falamos. Mas com muita frequência nós nos arrependemos do que falamos e como falamos e quando falamos. Tardio para falar. Conta até 10. Morda na língua. Faça alguma coisa. Mas se você estiver com sangue quente, alterado emocionalmente, vai ser um problema. Você vai agravar mais a situação. Deixa eu ilustrar isso. Eu fui criado na roça. Na roça mesmo. Não tinha estrada ainda, não tinha carro, não tinha remédio, não tinha nada. A gente cresceu com um remédio caseiro, com chás de plantas, de raízes, porque não tinha jeito de outra coisa mesmo. Então eu fui acostumado a ouvir a palavra garrafada. Você tomava uma garrafada para isso, uma garrafada para aquilo, era uma confusão. Aí vem a lenda que um cidadão ganhava a vida vendendo garrafada, mas não era para problemas físicos não, para problemas emocionais. Aí o cidadão estava com a crise conjugal terrível, vai lá nele para comprar uma garrafada. Falei, e aí? Não funciona, é um espetáculo, é bom mesmo. E quanto que custa? É tanto. Falei, não, mas é muito caro. Falei, não, eu não dou desconto não, mas garanto que funcione. E se não funcionar, eu devolvo o dinheiro. Bom, se é desse jeito, eu compro. Comprou, eu falei, mas e agora como é que funciona esse negócio? O cara falou, olha, o negócio é o seguinte,
Quando o clima ferver, os dois estiveram em alta temperatura, a discussão está pegando fogo, você vai lá e toma um gole. Só um detalhe, enche a boca, mas não engole não, aguenta na boca, aguenta. A hora que o clima acalmar, aí você engole, que vai funcionar. Aí é beleza. É até simplório demais isso. Mas a mensagem é clara. Se você falar para medir temperatura, e quem fala mais alto, você vai perder a razão. Você vai sair perdendo nesse jogo. Porque tem que ser o quê? Pronto para ouvir? Tardio para falar. Mas o texto diz ainda, seja tardio para que mais? Para se irar. Eu não vou nem perguntar aqui se você já ficou irado com a sua mulher. Ou se você já ficou irado com o seu marido. Porque isso não é se, é quando. Porque às vezes eu encontro casais muito crentes, sabe? Muito espirituais. Parece que são anjos. E o cara tem 50 anos de casamento e diz, eu nunca tive um senão sequer com a minha mulher. Eu falei, então deve ser um anjo. Filho de Adão é que não é. Que é isso, é? Ou você passa o endereço aí que vai todo mundo fazer um seminário intensivo com você lá na sua casa. Tardio para se irar. Ô, gente, o problema da ira tem dois problemas graves. O primeiro deles é o que se chama de explosão da ira. Você conhece gente supim curto? Temperamental? Gente que não tem nem estupim, é pólvora seca pura. Gente que é igual leitinho, bateu, tomou. Você sabia que gente explosiva não tem gastrite? Nem tem insônia. Ele explode e depois se acalma. Eu explodo, depois fico calmo. É você que fica calmo, quem fica desesperado é quem convive com você. O outro problema da ira é o congelamento da ira. A pessoa não explode, mas armazena, mas guarda. Aí vira um vulcão, o troço está cuspindo fogo lá dentro, ninguém vê, mas está lá. Um dia esse trem vaza. Aí é um problema. Eu lidei boa parte do meu ministério com a área de aconselhamento, eu gosto muito. E às vezes eu recebia casais no meu gabinete, e de repente o casal começava a brigar na minha frente, eu deixava brigar. Aí um falava assim, você lembra o que você falou comigo? E botava os cachorros tudo. E eu pensei que eles estão falando de alguma coisa que estava acontecendo enquanto estava vindo para o gabinete pastoral. Não, há 10 anos. Há 10 anos. Que troço estava lá, guardadinho na manga. Ira congelada. Eu tive o privilégio de visitar o museu do Dr. Billy Graham, no ano que a dona Ruth, sua esposa, faleceu. E tem muitas histórias lindas de Ruth Graham e Billy Graham. Mas a que mais me chamou a atenção foi esta. Um dia alguém chegou para a dona Ruth e perguntou assim, Dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu, divorciar-me dele eu nunca pensei. A vontade de matá-lo eu tive muitas vezes. Eu acho que você não chegou a tanto, mas cuidado com a sua ira, tá? Tardio para se irar. Bom, deixa eu ir para o último ponto, para não cansar vocês. Vamos para o versículo 15 agora. Versículo 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu quero tratar aqui da questão da intimidade sexual. Nos asseguramos de que esse encontro era um encontro apenas de casais. Não teríamos aqui as crianças, apenas bebê de colo, para que nós pudéssemos ter toda a liberdade, com a permissão do nosso pastor Oliveira, para tratar desse assunto. Por muitos anos, sexo foi um assunto tabu, vergonhoso. A primeira palestra que eu escutei sobre sexo, o cara nem sabia falar o nome, ele falou, não, hoje não vamos falar sobre sexo. Eu
falei, meu Deus, que coisa é essa, Jesus? Imagina o cabedal. Mas a Bíblia não tem constrangimento em tratar desse assunto. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus criou o casal com capacidade de dar prazer e sentir prazer. E Deus instituiu o casamento como o fórum legítimo para que esse prazer fosse plenamente desfrutado. De tal maneira que o sexo antes do casamento é pecado, e o sexo fora do casamento é pecado, mas o sexo no casamento é um privilégio. E mais, é um dever. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, e eu vou caminhar para o encerramento. Num texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Porque Paulo trata desse assunto de maneira bem clara nesse texto. Versículo 3, 7:3. Está escrito assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Não adianta espiritualizar o texto, porque é sexo que ele está tratando. E tratar de sexo é um assunto espiritual. Agora notem que aqueles que injustamente chamam Paulo de machista, o que não é de fato, ele começa com o direito da mulher. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E o que a mulher tem direito no casamento, a área sexual? O prazer sexual, o orgasmo. Cabe ao marido conceder a ela o que ela tem direito, e cabe a ela conceder o marido o que ele tem direito. Mas por que Deus começa com o direito da mulher? Porque sexo para o homem é uma coisa e sexo para a mulher é outra coisa. Sexo para o homem é ato, sexo para a mulher é afeto. Marabel Morgan, no seu livro A Mulher Total, diz que o sexo para a mulher começa no café da manhã. Se o marido não trata a esposa com gentileza desde as primeiras horas do dia, de noite vai ter pedra no colchão. O homem é capaz de brigar, uma briga feia, e em 5 minutos você está pronto para um sexo 5 estrelas. O homem já nasce aquecido de fábrica. Não precisa de prelúdio. Alguém comparando isso de maneira muito simplória, diz que a diferença do homem para a mulher é o fogão a gás e o fogão a lenha. O fogão a gás ligou, pegou. O fogão a lenha tem que botar lenha, tem que botar carvão, tem que botar combustível, tem que soprar, tem que soprar, tem que soprar. Quando pega fogo, assa pão o dia inteiro também. O homem só aguenta um round, e ela vai todos os rounds da vida. Então, quando diz que a mulher é o sexo mais frágil, não é verdade. A Bíblia não diz que a mulher é o sexo mais frágil, ela é o vaso mais frágil, ela é o sexo mais forte, tanto na área sexual, quanto na área de enfrentamento das lutas da vida. A dor está vindo lá na esquina, o homem já está gemendo. Se o homem tivesse que dar à luz, ele morria no parto. Então, preste atenção nisso. Deus, conhecendo a mulher porque Ele a criou, conhecendo o mecanismo feminino porque Ele o fez, está dizendo para o homem entender o que é sexualidade feminina. Porque às vezes, se o homem não entende isso, ele vai querer decidir o jogo nos pênaltis, sem jogar os 90 minutos. Eu vou perguntar igual meu pastor Arival pergunta: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus colocou o direito da mulher primeiro, porque Deus quer que o homem entenda isso.
cabe ao marido atender a esposa, cabe à esposa atender ao marido. Mas vamos para o verso 4, porque Paulo aperta as tarraxas mais um pouquinho. Ele diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. O que Paulo está tratando aqui? Paulo está dizendo aqui que no casamento não pode existir chantagem sexual. É a mesma lei de trânsito. Se você transgredir, a vítima pode ser você. Então, é importante também entender que a propaganda da indústria pornográfica passa a ideia de que homem e mulher estão prontos, acesos e desejosos da relação sexual a todo momento, a todo instante, 24 horas por dia. Vocês são casados e sabem que isso não é verdade. Então, quando é que o casal deva ter uma relação? O texto está nos informando. É quando um dos dois demonstra que está com vontade. E nem é preciso fazer um discurso longo, não. Basta um rabiscar de olhos, todo mundo entende. Não dê desentendido. Porque existem desculpas assim, bem prosaicas, né? A enxaqueca é a principal. Eu tenho um colega que resolveu comprar uma cartela de cibalena, uma garrafa d'água no criado mútuo. No caso, porventura, de surgiu enxaqueca, está aqui o remédio. E para brincar com vocês de maneira séria, o sexo faz muito bem para a solução de dor de cabeça. Ajuda na pressão, ajuda o coração. Aliás, eu li uma tese de doutorado sobre sexo. Tese seríssima. E o autor defendeu que o exercício físico mais completo que existe, melhor que qualquer academia, é uma boa relação sexual, onde você estimula todos os órgãos do seu corpo. Isso equivale a uma caminhada de 2 quilômetros. Ou seja, em vez de você ficar dando volta no quarteirão, faça o favor de fazer o dever de casa. Vá até economizar a academia. Vamos ao verso 5, porque aperta um pouquinho mais as tarraxas ainda. Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então vamos entender um pouco aqui. Deus está dando uma ordem. Isso é uma ordem bíblica, apostólica. Preste atenção. O sexo antes do casamento é pecado, o sexo fora do casamento é pecado, mas o sexo no casamento é uma ordem de Deus. De tal maneira que ter sexo antes do casamento é pecado, ter sexo fora do casamento é pecado, mas não ter sexo no casamento também é pecado. É bom e Deus manda. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, eu já tinha escutado um glória a Deus agora. Agora notem. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez. Por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, colocou a palavra talvez aqui? Vamos tirar o talvez, para ver como é que fica? Vamos ler o versículo sem o talvez. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, para vos dedicar às orações e novamente vos juntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se não tivesse o talvez aí, se o marido e a mulher resolvessem não ter mais relação sexual, estavam liberados para não ter mais. Pronto, está resolvido. Base bíblica. Um dia eu recebi no meu gabinete pastoral lá em Vitória um casal já dos seus 60 anos. E eles disseram assim: pastor, nós estamos vindo para esta igreja, viemos apresentar aos senhores, sejam bem-vindos, que prazer ter vocês aqui. Mas a mulher disse: mas tem uma coisa, eu sabia que tinha, sempre tem.
Aí ela disse assim, porque nós temos 20 anos que não temos relação sexual. Eu quase caí da cadeira. Mas nós estamos de acordo, o maridão calado. Coitado. Eu era bastante jovem na época, eu disse assim, olha, eu tenho idade para ser filho de vocês, mas me permita, vocês estão errados. Vamos ler a Bíblia? Não vos preveis um ou outro, salvo talvez. Nem sempre quando marido e mulher estão de acordo, estão certos não. Ananias e Safira estavam de acordo, estavam errados. Agora, preste atenção. A mulher não pode chegar para o marido e falar assim, olha, essa semana nem me olha, nem me acha. Ela não pode fazer isso. Nem o marido pode chegar para a mulher e falar, essa semana eu estou indisponível. Não pode. Para privar um ou outro da relação sexual tem que ser o quê? Os dois. Tem que ser um acordo mútuo, salvo talvez por mútuo consentimento. Agora, não pode ser por qualquer motivo também. Não pode ser enxaqueca. Enxaqueca é uma benção, né? Você toma um remedinho, ajuda. E se não tomar um remedinho, a relação ajuda também. Salvo, talvez, por muito consciente, para vos dedicares à oração. Agora, é a única vez que a Bíblia diz isso, não ora demais também não. Que tem gente dando uma desculpa espiritual. Não, pastor, eu não estou tendo relação com a minha mulher, com o meu marido, que eu estou orando. Eu estou até subindo um monte. Você pode orar, jejuar, subir um monte, mas faça o favor de fazer o dever de casa. E novamente vos ajuntardes. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que está acontecendo aqui? Se o marido for privado da relação sexual, se a mulher for privada da relação sexual, que tem direito dado por Deus no casamento, Satanás vai entrar na jogada. E ele é sujo. E ele é perverso. E vai botar boi na linha. E vai ser uma tragédia. Há muitas pessoas, irmãos, que estão, desculpa da expressão muito crua, pulando a cerca, porque não tem pasto do lado de cada cerca. Agora, se o seu cônjuge está quase igual girafa, tentando olhar por cima do muro, achando que a grama do vizinho está mais verde, não adianta levantar cerca, melhore o pasto do lado de cá do muro, porque Deus preparou esse banquete, e tem gente passando fome no banquete. Dos prazeres da vida, humanamente falando, o prazer sexual é um dos mais sublimes. Quem criou isso? Deus. Para quê? Para a glória dele, para a sua felicidade. Agora precisa ter cuidado, né? Porque às vezes também, gente, falta um pouquinho mais de preparo para essas coisas. Eu já tenho escutado conversas de que a mulher quer que o marido olhe para ela, mas ela vai para a cama com a camiseta do político que perdeu a eleição na eleição passada. Ah, mas aí tem que ter muita fé, ué. Tem marido que vai para a cama com um pijama que parece a lista de Schindler. Não dá, varão. Não dá. Então é preciso criar um ambiente favorável. Aqueles pontos que nós falamos, o elogio, o romantismo, o amor, o afeto, o carinho, tudo isso cria o clima para que esse banquete seja o melhor, mais saboroso, mais agradável.
mais abençoador. Mas me permita ainda um ponto que pouca a literatura trata. É a questão da frequência sexual. Há pessoas que são hiperativas sexualmente falando. Há outras que o sexo é bom, mas não é aquela Brastemp toda. Então tem gente que, para ela precisa ter sexo todo dia, até domingos e feriados, para se sentir feliz. Para outra, 2 vezes por semana já está muito bom. O problema é que os casais, mesmo evangélicos, não conversam sobre sexo. Então vou ilustrar. Eu estava lá em Vitória, e chega um casal que eu tinha feito a cerimônia de casamento deles há 15 anos. 15 anos de casados, chega no meu gabinete com a decisão de que iam se divorciar. Estavam bravos um com o outro, estressados um com o outro. E o marido estava muito bravo e disse: pastor, eu vim aqui comunicar ao senhor que eu estou me divorciando da minha mulher, porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela devolveu no mesmo nível, no mesmo top: eu estou me divorciando de você, que você só pensa em sexo. Aí eu brinquei com os dois: pelo menos vocês estão divorciando pelo mesmo motivo. Mas deixa eu entender melhor esse negócio. Quando eu fui entender melhor, o cara era super ativo sexualmente, queria ter sexo todo dia, até dia de chuva e tempestade. Ela se contentava com 2 vezes por semana. Mas não conversavam, eles não se conheciam. Sabe o que eu fiz? Fui ensinar matemática, porque pastor às vezes tem que ensinar matemática. Falei: meu filho, você quer então 7 vezes na semana? Pastor, se possível um pouco mais, me ajuda muito, mas 7 já está bom. E você, minha filha, 2 vezes está para lá de bom. Então vamos fazer o seguinte: soma aí, 7 mais 2 dá quanto? 9. 9 dividido por 2 dá quanto? 4,5. Falou: vamos suspender essa média para 5 e não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Dá uma melhorada na média. Melhora a média. Bom, para fechar, há um problema gravíssimo hoje com o advento da internet. Irmãos, isso é gravíssimo. Estatisticamente falando, 70% dos homens já tiveram algum contato nocivo com a pornografia. 63% das mulheres já tiveram um contato nocivo com a pornografia. Estatisticamente falando, 30% dos homens têm problemas sérios com pornografia. E eu não tenho dúvida de que nessa noite eu estou falando com gente aqui nesse auditório que tem problema com pornografia. Nós estamos aqui num grupo de mais de 400 pessoas. E pornografia é uma droga, pior que a cocaína. Destrói a mente, destrói a alma, destrói o casamento. É um vício que degrada. Eu morava nos Estados Unidos, quando recebo um telefonema anônimo de uma mulher que não quis se identificar, diz: pastor, eu estou desesperada. Eu e meu marido somos membros de uma igreja evangélica. Meu marido é viciado em pornografia. E ele está no último estágio da degradação. Agora ele quer que eu me deite com um amigo dele, que frequenta a nossa casa, para ele assistir a cena. Eu não consigo mais ter paz. E eu posso dizer para o senhor que esse amigo é mais novo e mais bonito que o meu marido. O que eu faço? Eu respondi para ela: confronte o seu marido. Porque se você ceder à fantasia dele, você vira uma prostituta. Se ele não se arrepender, abandone o seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Passaram-se 6 meses, pastor Oliveira, e eu estou pregando a 2.000 quilômetros de onde eu morava.
Estou cumprimentando as pessoas na porta da igreja. Aproxima-se uma mulher, de seus 25 anos, bonita, muito bonita. Estende a mão para mim e diz: pastor, eu sou a mulher que ligou para o senhor tal dia sobre tal assunto. Eu disse: e o que aconteceu? Ela me disse: eu confrontei meu marido. Bendito seja Deus. Ele se arrependeu, me pediu perdão. Está sendo tratado e o nosso casamento está sendo recuperado para a glória de Deus. Em Nova York houve uma greve dos garis e a cidade ficou emporcalhada, muito lixo, muito lixo. É a cidade do consumo no mundo. Um cidadão muito espirituoso resolveu brincar com a situação. Pegou uma caixa, botou todo o lixo da casa dele dentro da caixa, fez um enfeite bonito, um papel de celofane bonito, um laço vermelho bonito, botou a caixa no porta-mala do carro, numa rua e numa esquina estratégica, deixou o porta-mala aberto, e as pessoas passavam, olhavam, paqueravam a caixa, flertavam com a caixa, mas não tinham coragem de ir embora. Um olhava, flertava com a caixa, não tinha coragem de ir embora. Até que um espertalhão olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, catou a caixa e saiu correndo para casa. Quando chegou em casa e abriu, era lixo. E lixo cheira mal. E lixo traz doença. Tem muita gente levando lixo para dentro de casa. Pornografia é lixo. E se você hoje lida com isso, em nome de Jesus, toma a decisão de romper, quebrar essas algemas. A Bíblia diz que Jesus morreu para nos libertar com seu sangue dos nossos pecados. Hoje Jesus pode libertar você, porque Deus quer que você seja feliz, muito feliz no seu casamento, muito feliz. Elogio, romantismo, amor, boa comunicação e um sexo prazeroso, puro e santo. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Leito é o que em português mesmo? O que significa leito em português? Cama. Mas ali a palavra grega não é cama. A palavra grega leito ali é koité, que significa coito. No mundo de hoje nós andamos tanto, dormimos em tantos hotéis, em tantas camas, você não sabe se quem dormiu na noite anterior naquela cama foi um devasso. Digno de honra de todos é o matrimônio e o coito e a relação sexual sem mácula. É disso que a Bíblia está dizendo. Quanto mais pura é a relação, mais feliz você será. Deus abençoe vocês. Parabéns por esse encontro. Muito obrigado. Nós vamos abrir a palavra de Deus em dois textos das Escrituras. O primeiro deles é 1 Samuel, capítulo 1, versos 28 a 18 a 20. 1 Samuel, capítulo 1. Abra comigo, por gentileza. Versos 26 e 28, eu digo. 26 e 28. 1 Samuel 1, 26 e 28 diz o seguinte: disse Ana a Eli: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O segundo texto é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Primeiramente no capítulo 1, verso 5. Talvez pudéssemos ler o 4 para conectar melhor o 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti.
Agora, capítulo 3, versos 14 for those who persecute you. a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Eu gostaria hoje de homenagear as mães aqui presentes e todas as mães que estão nos acompanhando e que hão de, mais tarde, acessar no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros esta mensagem. Eu quero falar sobre o valor de uma mãe. Esta justa homenagem começa no mundo, no ano de 1909, mas vai se tornar oficial em 1914 nos Estados Unidos, por um decreto de Woodrow Wilson, exatamente quando se começava a Primeira Guerra Mundial. Uma homenagem feita por Anna Jarvis, que queria homenagear sua mãe, e isso tornou-se popular em toda a América. Aqui no Brasil, esta oficialidade acontece em 1932, por um decreto de Getúlio Vargas. E esta data tornou-se tão popular que até o comércio reconhece isso como a segunda data onde o comércio é mais febril, só perdendo para o período do Natal. Então, de fato, uma homenagem às mães é sempre oportuna, é sempre justa, e hoje nós queremos dar graças a Deus pela vida das mães aqui presentes, das mães desta querida igreja, as mães do Brasil e mundo afora. O capelão do Senado americano, Peter Marshall, escreveu um sermão, publicou esse livreto e tornou-se muito conhecido, A Guarda das Fontes. E ele cria a imagem de um personagem mítico que cuidava das fontes nas florestas, para que as águas chegassem límpidas, puras, nos vilarejos. Até que a Câmara Municipal daquela cidadezinha se reuniu, achou o salário dele muito alto, resolveu dispensá-lo, construindo caixas d'água, para assim fazer uma economia municipal. Não tardou para que as águas chegassem poluídas, contaminadas, a doença graçasse no vilarejo, as aves foram embora e não gorjeavam mais ali, e então tiveram que reunir e contratá-lo de volta. Parece-nos que este é o trabalho de uma mãe, muitas vezes anônimo, muitas vezes não visto, muitas vezes não reconhecido, mas absolutamente necessário para a saúde da família, para a saúde da igreja, para a saúde da nação. O estadista americano, talvez o maior presidente dos Estados Unidos, o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, chegou a afirmar que a mãe é tão importante porque a mesma que embala o berço é aquela que governa o mundo. Talvez ele queria dizer com isso que ninguém influencia mais uma pessoa do que sua própria mãe, aquela que cuida desde a mais tenra idade, aquela que ensina a dar os primeiros passos, aquela que nutre os filhos não apenas com o leite materno, mas introduz o filho ao leite da piedade. E eu estou me referindo às mães cristãs, obviamente nesse sentido. E eu gostaria então de pensar com vocês hoje sobre o valor de uma mãe. E quero destacar deste repertório tão rico de mães registradas na Bíblia e mães que tornaram-se notórias na história. Quero destacar duas mães aqui nesta manhã. A primeira delas é Ana, uma mulher que não desiste de ser mãe. E destaco aqui 4 coisas a seu respeito. Primeiro, Ana é amada, mas é estéril. Naquela cultura,
naquele tempo de casamentos poligâmicos, e nenhum casamento poligâmico é um casamento funcional, nenhum, todos eles são disfuncionais. E Eucana tinha Ana como sua mulher, mas tinha Penina como concubina. Ana era estéril, tinha o coração do marido, tinha o amor do marido, tinha a provisão do marido, mas o seu ventre era estéril. E diz a Bíblia que a sua rival a provocava. Ao ir à casa de Deus e derramar a sua alma em lágrimas copiosas, o sacerdote Eli a acusava, e ao retornar para casa, com tantas lágrimas, com tantas dores, com tantas injustiças sofridas por parte da sua rival, o seu marido a desencorajava. Mas ela não desiste do grande sonho de ser mãe. As coisas, nem mesmo as bênçãos da lida ou da vida conjugal, podia preencher o seu coração no sentido de desejar ser mãe. Mas a segunda coisa é que Ana é estéril, mas ora pelo filho antes do filho nascer. Quantas mães, mesmo sendo férteis, ou mesmo tendo filhos, não oram por eles? Pois Ana orava pelo filho, mesmo sendo estéril, e mesmo antes de conceber. Não só orava, mas já fazia compromissos com Deus. Quando ela diz: Senhor, se tu atentares para a tua serva, e de mim te lembrares, e me deres um filho varão, a ti o darei por todos os dias da sua vida. Esta mulher, antes de conceber no ventre, ela concebe no coração. Antes de chorar a dor do parto, ela chora diante de Deus. Antes do milagre acontecer, ela crê na promessa de Deus. Ana só foi tão influente na vida de Samuel, porque ela era, antes de qualquer coisa, uma mulher de Deus. Porque a vida dela servia de exemplo para o seu filho. E agora vem um terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção. Ana consagra o filho para Deus antes mesmo dele ser concebido. Quando o menino nasce, depois de ter feito o voto a Deus, ela o traz ao sacerdote Eli e diz: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. E aqui eu quero destacar um ponto, querida mãe que está aqui no santuário e as mães que estão nos acompanhando. Quais são os seus sonhos para os seus filhos? O que você espera de seus filhos? Nós vivemos numa geração onde parece-nos que o mercado é muito disputado. E nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Mas às vezes esse melhor não passa de melhor para esta vida, para este mundo, para esta realidade. Queremos a melhor educação, queremos o melhor conforto, queremos a melhor segurança, amanhã queremos a melhor carreira, ou amanhã queremos o melhor reconhecimento. Mas será que seriam apenas esses os nossos sonhos em relação aos nossos filhos? Que eles sejam reconhecidos apenas aqui? Que eles conquistem os troféus apenas daqui? Que eles realizem os sonhos apenas para este mundo? Ou podemos nutrir sonhos mais elevados, mais altaneiros? Ana chora tanto tempo por ter um filho, para ter um filho, mas há um momento que se torna um divisor de águas na história dela, da oração. É quando ela começa a pedir um filho, não para ela, mas para Deus. Não para realizar os seus sonhos, mas para realizar os projetos de Deus. Naquele tempo, a nação de Israel estava em decadência. Naquele tempo, o sacerdócio estava corrompido.
E Ana então pede para Deus um filho, não para que este filho pudesse atender todas as suas expectativas como mãe, mas que aquele filho fosse levantado por Deus para ser um grande líder na sua nação, para trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. E ela consagra este filho para Deus. E se existe algo que é notório na história, é que Deus honra o compromisso de uma mãe e de um pai, quando eles aspiram grandes coisas para os seus filhos em relação ao reino de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto disso. Todos vocês sabem que Ashbel Green Simonton era filho caçula de 9 irmãos. Seu pai era deputado federal, seu pai era presbítero, seu pai era médico. E ele era filho caçula. E quando a sua mãe estava grávida, eles consagraram aquele menino para Deus, para a obra de Deus. E não é uma coisa forçada. Ao contrário, no tempo oportuno Deus chama, no tempo oportuno Deus honra. E aquele menino então é chamado por Deus para o ministério. E mais tarde, quando termina o seu curso praticamente, escuta o seu professor Rod falando sobre missões, e o coração dele arde pelo Brasil, e ele vem para cá. Com 26 anos. E se você e eu estamos assentados aqui hoje, se você e eu estamos aqui adorando a Deus hoje, talvez devemos um tributo a uma mãe que já é idosa, abre mão do seu filho caçula, consagra o seu filho caçula, para que ele pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu encorajo você, mãe, que já tem filhos, e aquelas que anseiam ter filhos, ou aquelas que têm filhos do coração, que ousem consagrar seus filhos para Deus, para que eles sejam levantados por Deus nessa geração, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que eles sejam mensageiros das boas novas da salvação, ou para que eles sejam aqueles que vão dar suporte para a obra missionária avançar mundo afora. Ana teve essa coragem, Ana teve essa disposição. Mas eu quero tratar do último ponto da vida de Ana, que Ana entregou o filho para Deus, porque compreendeu a soberania de Deus na história. Ela poderia ter boas desculpas, depois que o menino nasceu, dizer: Deus, eu fiz uma promessa, mas como é que eu vou levar o meu filho e confiá-lo a Eli? Ele já está velho. Como é que eu vou confiar o meu filho ao sacerdote Rofini e Finéias, quando eles são filhos de Belial? Como é que eu vou abrir mão do meu filho, se o sistema religioso está corrompido? Como é que eu vou colocar o meu filho numa situação de risco e de perigo para a sua vida? Mas Ana, no seu cântico, vai entender algo tão sublime que você, mãe, e você, pai, precisa compreender. E ela vai dizer isso, acerca da soberania de Deus. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida, é Deus quem exalta, é Deus quem rebaixa, é Deus quem pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Entender que Deus é soberano, que a finalidade da nossa vida é cumprir o propósito divino. E entender, você, mãe, que você pode colocar o melhor que Deus lhe deu, seus filhos, nas mãos de Deus, para que eles cumpram os propósitos elevados de Deus, para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, para que esta palavra de vida eterna chegue aos rincões do mundo. Mas eu gostaria de destacar aqui a segunda mãe, e peço que você observe comigo agora o texto de 2 Timóteo. Eunice, uma mãe que não desiste de ensinar o seu filho. Primeiramente, Eunice, uma mãe que compreende que o ser vem antes do ensinar. Olhe comigo aí 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma
que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Prestem bem atenção nisso. Pastor Arival costuma dizer isso com muita frequência aqui na igreja. A educação cristã começa no lar. No lar. É lá que está a base. A mesma fé que habita na avó, a mesma fé que habita na mãe, é a fé que vai habitar no filho. Está passando de geração em geração. Não há um abismo entre o que se prega e o que se vive. Não há um hiato entre o ensino e a prática. E Paulo está reconhecendo isso. A educação cristã naquela família começa com a avó, que passa para a mãe, para a filha, que passa para o filho, e assim a terceira geração está andando nas mesmas pegadas. Irmãos amados, a nossa geração parece que está perdendo esse vínculo, parece que está perdendo esta sequência, parece que nós estamos numa corrida de revezamento e não estamos passando o bastão na hora certa, e com isso muitas famílias estão perdendo a corrida da vida. A Bíblia nos ensina que os pais precisam amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Não tem educação cristã apenas verbal. Nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Se nós falharmos em viver a fé cristã em casa, nós perderemos a eficácia do ensino religioso ou ensino espiritual dentro de casa. Albert Schweitzer chegou a dizer que o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Nós somos como espelho para os nossos filhos. Um espelho, para ser útil, ele não precisa falar, ele é mudo, mas ele é eloquente. Ele não grita, ele demonstra. O espelho, para ser útil, ele precisa ser limpo. Se ele estiver embaçado, você não enxerga direito. Mas o espelho precisa ser também plano, para ele não distorcer a imagem. E mais, o espelho precisa ser iluminado, porque não adianta você ter espelho se você não tem luz. Isso significa que a nossa vida como educadores é a maior mensagem que nós passamos para os nossos filhos. E é por isso que o texto nos informa que a mesma fé que habitou em Lóide, que habitou em Eunice, está habitando agora também em Timóteo. É o compromisso do ensino. Mas notem vocês que Eunice ensina Timóteo desde a sua infância. Olha comigo o capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu estava no seminário ainda, quando li um livro de Pierre Weil, sobre relações humanas, na família e no trabalho. E ele já dizia que relações humanas começam na vida intrauterina. Acho que todos vocês sabem que uma mãe que tem uma gravidez turbulenta, quando ela é maltratada, ou quando ela vive os dramas da vida, às vezes, aquelas que não conhecem a Deus, usando drogas, ou álcool, ou nicotina, ou vivem uma vida turbulenta de maus tratos, como isso reflete na vida do bebê. Por outro lado, todos sabem que uma criança que é amada, é desejada, e os pais tratam com carinho o bebê, mesmo no ventre materno, como isso reflete na vida emocional
e até espiritual da criança. E aqui Eunice tem um cuidado, e o cuidado que ela teve foi ensinar Timóteo, desde a sua infância, e a palavra aqui descreve desde a vida intrauterina. Como os pais precisam fazer isso? Os filhos precisam ouvir. E os filhos, quando são crianças, são como uma esponja. Tudo que você ensina, ele assimila. Se você entregar seus filhos às babás eletrônicas, se você entregar seus filhos aos desenhos animados, se você entregar os seus filhos aos formadores de opinião da nossa geração, eles poderão ter uma visão distorcida da vida. Mas se você aproveitar esse momento que eles são como uma esponja, e tudo que você passa eles acolhem, e tudo que você vive eles imitam, então você pode instruir os seus filhos como Timóteo foi instruído desde a sua infância. Mas o que foi ensinado para ele? As sagradas letras. As sagradas letras. A Bíblia, a palavra de Deus. Mas notem vocês que Eunice ensinou a Timóteo o caminho da salvação, sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos falar de salvação para as nossas crianças. Eu me lembro, pastor Ival, certa feita, que nós recebíamos um grupo da APEC, há muitos anos, e falaram então de salvação, de Jesus, da cruz, e uma pessoa se levantou e disse: mas isso é um absurdo, criança não tem cabeça para escutar esse negócio de cruz, de morte de Cristo, tem que ensinar uma coisa mais light, mais leve. Não é o que a Bíblia ensina. Aliás, lá na Páscoa, um cordeiro foi morto, o sangue foi passado no batente das portas, e estava lá a criançada toda assistindo a cena. Aquilo apontava para a cruz. As crianças precisam ser ensinadas sobre salvação, sobre vida eterna. É lá no começo que se ensina isso. A igreja dá um reforço, a igreja dá um suporte, mas é lá dentro de casa que nós precisamos trazer esta gloriosa mensagem da salvação, das sagradas letras, que podem tornar nossos filhos sábios para a salvação. Eunice tem plena consciência que a palavra de Deus é inspirada, e ela ensina, é a palavra de Deus, não são técnicas de comunicação, não são psicologia moderna, não é o ensinamento pedagógico que o mundo quer impor sobre os nossos filhos. Nesse quesito é ensinar Bíblia, é ensinar salvação, é entender que a Bíblia é um livro consistente, coerente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e útil para o ensino. O grande problema, às vezes, é que há muitos pais que são analfabetos de Bíblia. E eu fico imaginando um pai e uma mãe analfabetos de Bíblia ensinando Bíblia para os filhos. Você só pode dar o que você tem. E se você tem, não retenha. Ensine. E a nossa expectativa, irmãos, e esperança, e eu quero terminar aqui, é que nesse Dia das Mães, todos nós, pais e mães, avós e avós, reavivemos no nosso coração o privilégio que nós temos de ter crianças em nossas mãos, que podem ser ensinadas. Já foi dito aqui nesse púlpito que 50% dos nossos adolescentes e jovens que entram nas universidades hoje perdem a sua fé. Talvez porque não tiveram uma boa base na infância. Quando você lê sobre Moisés, que na fase adulta ele preferiu o opróbrio
do povo de Deus as riquezas e vantagens do Egito, a pergunta é: onde ele aprendeu isso? Com quem ele aprendeu isso? Que ensino foi esse que, na fase adulta da vida, levou a fazer a escolha certa para os rumos da história da redenção? Foi o que ele aprendeu com a sua mãe Joquebede na sua infância, que o educou, que o criou. Preciso retornar às palavras de Abraham Lincoln: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Ninguém influencia mais alguém de um ser humano do que uma mãe de oração, do que uma mãe comprometida com a palavra de Deus, do que uma mãe que vive e transforma a sua vida e o conteúdo da Escritura como o elemento pedagógico mais importante, não apenas para informar, mas sobretudo para transformar. Que Deus nos ajude, nesse Dia das Mães, rememorarmos isso e voltarmos de todo o nosso coração a um compromisso com Deus, como Ana assumiu, de colocar o seu filho nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.